Que bom, irmãos, louvar o Senhor. Que bom. Quantos irmãos vão até você aí? Já pega a sua Bíblia aí. E vamos adentrar agora, Lucas capítulo 11. Por sinal, um capítulo maravilhoso. Todos são. Mas tem hora que eles parecem ser mais. Em certa ocasião, em certo momento. Eu acho que é exatamente o nosso momento que nós estamos vivendo. Lucas capítulo 11. Nós vamos só do verso 1 até o 4, irmãos. Se você passar aí e dar uma olhada assim, ele vai falar de oração hoje, vai continuar falando de oração no nosso próximo sermão, dá uma ideia de perseverança, de confiança, depois milagre do Senhor, que embora seja um milagre extraordinário, pessoas querem que ele mostre mais sinais, do verso 14 em diante, verso 29, verso 33, vai falar da candeia do corpo. Então é um capítulo bastante longo, mas de grande poder para as nossas vidas, meus irmãos. Então quero que você abra aí, nós vamos ler o texto. E depois eu digo, como sempre faço, a divisão dele bem simples aqui. É um texto bastante conhecido dos irmãos. A oração do Pai. Aqui do Pai. Lá em Mateus, do Pai Nosso. Vamos ler o texto então, meus irmãos. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom mais uma vez estarmos aqui louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, cantando canções, hinos, que mostram, Senhor, quanto tu és poderoso e quanto nós necessitamos, carecemos da sua atuação, do teu poder, para nos salvar e para nos preservar até a tua gloriosa volta. Ó Senhor, que seja motivo de alegria, que seja motivo de júbilo, todas as vezes que nos direcionarmos à tua casa, para que, junto com os irmãos, a nossa reunião de fato possa ser um culto prestado a ti. E que essa noite, mais uma vez, nós te pedimos e te rogamos, que tenha chegado, Senhor, ao teu trono, os nossos louvores, as nossas orações. E agora, mais uma vez, eu te suplico e te rogo, que teu Espírito Santo, com poder, haja através de mim. Que todos que aqui estão nessa noite possam ser confrontados pela tua palavra, edificado pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que venham crescer na graça e no conhecimento, que venham se arrepender dos seus pecados, que venham, Senhor, desejar viver para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, se faz presente, Senhor, se faz entendido, Senhor. Mais uma vez nessa noite nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o texto que a gente vai dividir assim, ó. Verso 1, 2, glorificando a Deus. Verso 3, 4, dependendo de Deus. É muito simples. Aqui é a oração que o Senhor ensina. Jesus tinha acabado de falar a questão do cuidado entre discernir o que é uma vida de devoção e uma vida de ativismo. E aí nós vimos ali, no finalzinho do capítulo 10, personagens como Marta e Maria. E ficou bem destacado quem era que naquele momento, mesmo sendo cristã, a gente entendeu que Marta era cristã, era filha do Senhor, adorava ao Senhor, mas em um momento, o Senhor deixou aqui destacado que ela viveu um cristianismo mais ativista do que de devoção.
Agora Jesus vem a ensinar os seus discípulos a orar, algo que é de grande importância para todo cristão. Se alguém disser que orar é fácil, eu vou dizer para você que você é mentiroso. Orar não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque Satanás, que governa o mundo, sobre o governo do Senhor, ele sabe que a forma de nós entendermos a vontade de Deus é orando a Ele, segundo as Escrituras. É lendo a palavra e orando a Ele, para que o Espírito testifique qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos tomar decisões todos os dias. Se nós tivéssemos alguém aqui no patamar de Salomão, vivo, crente, com certeza a maioria de nós ia buscar informação, conselho para as decisões que nós temos que tomar. Deus nos deixou o poder da oração para que nós usufruíssemos disso, mas não é fácil. Aqui eu vejo pela primeira vez, né, esse relacionamento de Jesus e seus discípulos, eles pedirem algo essencial para a vida de todo cristão. Eles poderiam pedir a Jesus poder para fazer milagres cada vez maiores, poder para falar cada vez mais com autoridade, as pessoas se convertessem a Ele. Eles podiam pedir isso, ou não? Poderiam pedir isso. Senhor, Tu é Jesus, Tu é Deus. Senhor, coloca poder sobre mim, quando eu falar, as pessoas realmente creem em Ti e se rendam a Ti. Senhor, me dá um poder, assim, extraordinário, para que eu possa fazer prodígios e maravilhas. Não. Eles pedem aquilo que todos nós deveríamos pedir e executar, e viver em oração. Então vamos aqui, meus irmãos. Aqui Lucas coloca na perspectiva dele aquilo que Mateus chama de oração do Pai Nosso. Se você que leu comigo agora, você há de perceber, tendo conhecimento da oração que está lá em Mateus capítulo 6, de 9 a 15, essa está bem curta, bem diminuída, não é? Mas mesmo assim, essa oração aqui, ela traz muitas implicações para nós. Ela vai ser dividida em duas partes, essa oração. Daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro para os irmãos. Mas o ponto é, esses 4 versículos, em especial esses 3 versículos, verso 2, verso 3, verso 4, tem implicações aqui importantíssimas para a minha vida e para a sua vida. Se você pensa que sabe tudo de como orar, baixa a bola aí e tenta entender o que Jesus está querendo ensinar para eles aqui e para nós também, beleza? E uma das coisas é, para que a nossa oração não seja uma oração hipócrita, que a nossa oração não seja uma oração de vã repetições. É exatamente o contexto lá de Mateus, o que vem antes da oração do Pai Nosso. E, de forma de definição, uma oração de hipocrisia nada mais é do que o abuso do propósito da oração, desviando da glória de Deus para a glória do ego. É você orar querendo agradar as pessoas e não a Deus. É você orar pensando nas pessoas e não em Deus. Um dos grandes problemas de muitos irmãos em dizer que não consegue orar em público ou em reunião de oração é porque tem vergonha. Mas a resposta para você é que você está orando é para Deus. Você não está orando para o irmão, para a irmã. É para Deus. Então, isso deveria ser reconhecido por todos. Tanto para aqueles que pensam dessa maneira, quanto para aqueles que esperam ouvir a voz da oração da pessoa, né, para que seja motivado a orar. Até que isso, em algum sentido, tem validade. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a nossa oração é igual ao culto que a gente faz a Deus. É para Deus. Às vezes, por força de expressão, termina um culto, aí um irmão chega às vezes para mim, ou vejo um irmão conversando com outro, hoje o culto foi tão bom, tu gostou do culto? Mas eu entendo que, na verdade, ele está querendo dizer que ele sentiu, ele percebeu as verdades de Deus nas canções, e isso, o coração dele se quebrantou. Na pregação, ele percebeu o quanto ele foi edificado naquela pregação. Mas, na verdade, a forma correta de se falar é: eu percebi bem o culto. Eu percebi que o culto, de fato, foi um culto cristocêntrico. Assim também devem ser as nossas orações. E quando o Senhor
vai ensinar a oração é para livrar desse problema de hipocrisia, de achar que você vai orar para os outros ouvirem. E também das vãs repetições. Eu sei a oração da minha mãe, o começo da oração da minha mãe, decorado. Porque quando a gente era moleque, lá na casa, na nossa casa, meu pai passava o dia trabalhando, né? Então a minha mãe, né, lógico, direcionado pelo meu pai, fazia culto doméstico. E sempre que era ir orar, ela começava assim: Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, meu Pai. Ela sempre conversava assim. Só que há uma grande diferença de repetição para vãs repetições. O problema é quando é vã. E ela é vã justamente quando você ora hipocritamente e quando você não considera quem você está orando. Você ora por orar. No linguajar popular, você ora no automático. Aquela expressão que você está repetindo, ela não se faz nova. Às vezes acontece com você, de você cantar uma canção que antigamente chamava corinho. Aí você vai cantar aquele corinho e você sente algo, você percebe algo naquele corinho que você não tinha percebido ainda, ele se fez novo para você. Como um sermão, você escutou várias vezes o sermão, de repente você escutou de um jeito que você nunca tinha escutado. Esse é o poder do Espírito. Então não há problema em você repetir uma oração, desde que você entenda que está fazendo para o Senhor, desde que você entenda quem é esse que você está orando. Esse é o ponto, certo, meus irmãos? Então, o nosso texto ele vai se dividir essa oração em duas partes. A primeira é pedidos direcionados a Deus, no sentido de para a glória dele, que fica bem claro, né? Está no verso 2. No verso 3, vai ser o pedido para as nossas necessidades. E aqui nós vamos ver 3 necessidades básicas. Que a nossa oração ela sempre tem que abarcar isso. Tanto essas 3 como esses 2 primeiro. O primeiro vai interessar a Deus. É o teu nome e o teu reino. O segundo vai direcionar as nossas próprias necessidades. Ou seja, dai-nos, perdoa-nos, livra-nos. Na minha versão, o final do verso 4 vai ter, mas livra-nos do mal. Talvez na NVI não tenha livra-nos do mal. Fica até cair em tentação. Na NAA, a nova versão mais atualizada, também não vem mais. O que é isso? Está errado? Não. É aquilo que eu sempre já falei para os irmãos em outros textos. Nós temos a cópia das cópias das cópias. Aqui é aquilo que chama de uma variante. Alguns estudiosos pegam uma cópia das cópias que tem esse final, mas livrai-nos do mal. Outros vão em cópias que não têm. E nos estudos deles, alguns faz a opção de colocar, outros de não colocar. Mas se você olhar para o texto, não vai mudar nada. O meu tem, né? Mais livrados do mal. Talvez o seu, seja NVI, não tenha. Mas você vai ver que não muda nada. Vai ficar a mesma coisa. Certo, meus irmãos? Só para você depois perceber e não saber o porquê dessas coisas. Será que é raro? Não é erro, não. É só questão de opção. As duas se somam. Tanto quando eu vou estudar, eu tenho todas essas Bíblias. Então, olho um, olho outro, olho outro, né, e entendo que todas somam. Mesmo que às vezes uma não tenha, o que a outra tem, é somar. Nunca é diminuir. E eu creio fielmente na palavra de Deus como inerrante e ponto final. Certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Antes de começar a expor exatamente o verso 2, verso 3, verso 4, é interessante olhar a introdução disso, que está o pedido de um discípulo, que ninguém sabe quem é, que não diz quem é, enquanto nenhum diz, só diz que foi um discípulo, né? Um dia Jesus estava orando, Jesus tinha costume de orar, né? Quando você lê Lucas 3, 21, 6, 2, Jesus está sempre orando, sempre orando. Se era prioridade para Jesus, deve ser para nós também. Mas aí o texto diz que um sujeito aparece, um dos discípulos, e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele traz como referência João Batista, aquele que morreu degolado, não é? E ele diz: como também João ensinou os seus discípulos a orar. É interessante perceber João aqui nesse encaixe. João Batista é reconhecido como o último profeta do Antigo Testamento. Há quem diga que Jesus foi o último, mas do Antigo Testamento foi João Batista.
Só para os irmãos ficar confusos. Não foi Malaquias, né? Foi João Batista. João Batista, o Novo Testamento só passa a ser Novo Testamento quando Jesus morre e ascende ao céu e manda o seu Espírito Santo. Aí já passa a ser Novo Testamento. Então, quando João Batista está profetizando Jesus, ainda é Antigo Testamento, certo? E Jesus vai dizer que João Batista já nasceu assim já veio ao mundo de forma extraordinária. Lembra lá quando nós expomos? Quando Maria chega na casa de Isabel, a mãe de João Batista, o menino cheio do Espírito Santo se mexe lá. Um menino cheio do Espírito Santo. Vai dizer também que ele vai ser o precursor, aquele que vai apresentar Jesus. Olha, quanta honra João Batista é declarado pela palavra de Deus. E para arrematar, Jesus vai dizer, e disse aqui em Lucas 7, Mateus 10, mas vamos para Lucas 7. Lucas 7, 28. É o que Jesus fala de João Batista. Ó. 7, 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Não há maior profeta. Então ele, com todas essas qualidades, ele é um homem que sentia a necessidade de orar. E orava de um jeito que incentivou outros a pedirem a Jesus a orar. Então isso é interessante, nós nos apercebermos disso aqui. Se a oração era algo tão importante e vital para João Batista, deve ser para nós também, meus irmãos. Os discípulos, por isso que eu disse, os discípulos pediram algo que é o mais necessário na vida de todo cristão. Como eu disse no começo, eles podiam pedir qualquer outra coisa, mas eles pediram para orar. Agora o seguinte, estou falando de oração, eu preciso dizer isso aqui, para que fique de uma vez por todas entendido. A nossa oração, meus irmãos, ela não muda a vontade de Deus, tá certo? Ela não muda a vontade de Deus. Então, para que é que a gente ora? A gente ora para conhecer a vontade de Deus, certo? Lá em Romanos vai dizer que o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você quer orar a vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. Onde é que eu conheço a vontade de Deus? Na palavra. Entendeu? Então, a nossa oração, em hipótese nenhuma. Porque pense por um segundo, se a nossa oração mudasse a vontade de Deus, então a gente está dizendo, meus irmãos, que a gente pensou melhor do que Ele, e que a gente entende que aquilo que a gente está pedindo, realmente é necessário para nós. E a gente sabe melhor do que Ele. Mas só que na realidade, na nossa relação filho e pai, quando a gente pede alguma coisa do nosso pai, que tem muito mais experiência, ele vai dizer, não. Porque a gente não pediu de acordo com o entendimento dele. E muitas das vezes nós compreendemos. Quando nós não compreendemos no momento, no passar do tempo, quando amadurecemos, a gente entende. Rapaz, se meu pai tivesse me dado, tivesse feito aquilo que eu pedi, ou seja, que eu orei a ele, a oração que eu fiz a ele, a fala, como não seria a minha vida? Então, sem sombra de dúvida, a nossa oração tem que ser para descobrir a vontade de Deus. E a gente descobre quando a gente lê. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Um jovem está querendo casar. Está querendo casar. Aí ele olha para uma menina que não é crente. Uma menina que não é crente, uma menina que tem um testemunho de não obedecer a mãe e o pai. Diga com sinceridade. Precisa você orar a Deus para perguntar se Deus aprova, é a vontade de Deus você casar com essa menina, sim ou não, irmãos? Lógico que não, porque a Bíblia já diz, né? Não implicitamente, mas que julgo desigual não dá. A Bíblia também vai dizer que o filho que não obedece à mãe afronta a Deus. Então tem coisas que são óbvias, você não precisa orar. Olha, abriu um emprego para mim. O emprego vai ser em tal lugar, vou ganhar 10 vezes mais. Mas lá não tem igreja que pregue a sã doutrina. Eu vou ter que ir deixar minha esposa por um tempo, até... Você não precisa nem orar para perguntar a Deus se é da vontade de Deus. Porque não vai ser. Não vai ser. Só para os irmãos entenderem isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a quem a gente deve orar? Isso parece óbvio, né, irmãos? Mas não. Tem pessoas que não entendem isso. O texto vai começar dizendo o quê? Vamos lá. Antes de começarmos a falar da oração propriamente dita. O texto vai dizer, ó, quando orares, dizei, Pai. Pai. Agora eu preciso dizer para você aqui, o que essa oração não é. Não é a oração do Senhor, particular dele.
Por que não é a oração dele? A oração que o Senhor vai ensinar, ele está dizendo, Pai. Não é a oração dele. Por quê? Porque Jesus não pecou. E a oração vai ter, pedir perdão pelo pecado. A oração de Jesus mesmo é que está lá em João 17. Quando ele está orando pelos discípulos, Senhor, Pai, eu não quero que tu os tire do mundo, mas que tu os guarde. Ali é a oração de Jesus. O que essa oração não é? Não é oração de pecador. Presta atenção. Você que se considera crente, olha o privilégio. Essa oração é para você. É exclusiva para você que é crente. Essa não é oração de pecador. Oração de pecador é a oração lá do publicano. Que ele bate no peito e está orando a Deus para que Deus salve ele. Ele está pedindo a Deus, mostrando o seu arrependimento, dizendo que é pecador. Está ali se humilhando. Senhor, em meu favor. A oração do pecador é essa. Quando você vai ler João, as epístolas de João, a primeira epístola, lá ele coloca a distinção muito clara. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Eu quero ir lá para você ter essa convicção. Às vezes as pessoas dizem assim, somos todos filhos de Deus. Não. Somos todos criaturas de Deus. Mas no meio dessas criaturas, tem criaturas que são filhos de Deus. Tem criaturas que não são. São filhos do diabo. Então você abre aí, ó. 1 João, capítulo 3. Vou ler só o verso 9 e o 10, depois você lê o capítulo todo, que você vai entender melhor o que eu vou pontuar aqui. Ele vai dizer assim no verso 9, ó, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, ponto. Se você ler melhor aí, depois, você vai entender que há essa distinção. Filhos de Deus e filhos do diabo. Essa oração aqui é exclusiva para cristão. Então, essa oração é o quê? É uma oração de modelo para os discípulos de Jesus, para crente. Por isso que ela começa dessa maneira. Para dizê-lo de outra maneira, somente se pode orar ao Pai, e pegando lá a perspectiva lá de Mateus, Pai Nosso, quando aquele que ora usa suas palavras, sabe o significado do que está dizendo, e ninguém pode sabê-lo a menos que haja ingressado na salvação. Então, essa oração aqui é exclusiva para crente. Um ímpio não pode fazer essa oração. Um ímpio não pode chamar Deus de Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não foi convertido, se Deus não salvou, ele é filho do diabo. Nós acabamos de ler o texto lá de João. Então, essa oração é exclusiva daqueles que estão em Cristo. Beleza, irmãos? Por que a gente tem que orar ao Pai? Tem muita gente por aí, meus irmãos, que está orando para santo, está orando para anjo, entendeu? Aqui o texto está dizendo que a gente tem que orar ao Pai. Por isso ele começa, né? Pai. Não é o que o texto diz? Quando orar, dizei Pai. Pai nosso, como diz lá Mateus. E parece, alguns comentaristas acreditam, que o não ter o nosso aqui, parece que a ênfase que Lucas quer dar aqui, é de que Jesus está querendo dizer que aquele que é salvo tem a mesma intimidade, respeitando todo o sentido de quem é você e quem é Deus, mas toda a intimidade é igual o próprio Cristo tinha. A palavra que está aí, parece que ela tem um misto, não só de ser do original o hebraico, mas o aramaico, e da ideia de Abba Pai. É uma ideia de uma expressão de quem tem uma intimidade profunda com Deus. Alguns vão dizer, eu acho exagero, que podia se traduzir por papaizinho. Eu acho meio fora de contexto. Eu quero acreditar que é Jesus dizendo para os discípulos, olha, eu vou dizer para vocês como é que eu me aproximo do Pai. Eu vou dizer para vocês como é que eu o chamo. E aí ele diz, Pai. E aí vem a primeira verdade, a primeira
primeiro modelo da qual a gente tem que implicar nas nossas orações. Não necessariamente orar desse jeito. Jesus nos está dando um modelo. E não está dizendo, ore assim, ore assim. Eu tinha um amigo na adolescência, da igreja que o meu pai era pastor, a bíblica lá do Antônio Bezerra, que todas as vezes que pediu para ele orar, a oração dele era, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, vosso rei. Era sempre assim. Jesus não está dando isso aqui para a gente ficar repetindo, mas um modelo para a gente entender os pontos principais, o foco. E ele vai deixar claro aqui, que as primeiras palavras direcionadas a Deus é para a glória dele. E ele começa dizendo isso, ó, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Como é que a gente entende isso? Santificado. Quando nós olhamos algumas expressões para santificado, para santo, dá a ideia de separado. Né? Quando a Bíblia diz que nós somos santos, sede santo porque eu sou santo, não é a ideia de que a gente não tem pecado, a gente não peca de jeito nenhum, a ideia de separado. E parece que isso aqui também implica nisso, de um Deus que é separado. Mas quando essa palavra está com relação a Deus, é perfeição completa. É um Deus que está próximo da gente, mas ao mesmo tempo é distante em glória, em poder. Que a gente também, por mais que a expressão Pai nos dá uma ideia de uma intimidade com Ele, mas essa intimidade não pode quebrar essa barreira. De que muitos faz canções, compõem canções e falam de um jeito como se Jesus fosse um pai daqueles bobão. Não. Então parece que a primeira ideia que aparece aí, essa ideia de separação, um Deus que é digno, né? É um nome que é totalmente outro nome, não tem igual, não tem nada que se compare a esse, né? Esse nome. Mas há mais alguma coisa a acrescentar no sentido dessa palavra. Por exemplo, porque eu não posso entender que essa palavra santificado seja o teu nome. Qual é o nome? Deus, Jesus. Que seja a palavra em si. Então vou dar algum exemplo aqui para você. Salmos 9:10 vai dizer assim, ó, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Vou repetir, ó. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Isso não vai significar que as pessoas que confiam em Deus são aquelas que sabem o nome dele. No caso aqui no Antigo Testamento, Jeová, Elohim. Então, a pessoa que sabia o nome do Senhor confiava. A gente não vai entender isso. Outro salmo, o 20 e o verso 7, vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor. É óbvio que aqui não se diz que nos tempos de dificuldade o salmista recordara que o nome de Deus era Jeová. Aí por isso ele vencia as batalhas. Não, a ideia desse nome é que esse nome é uma pessoa. Tem personalidade. Tem um caráter. Entendeu? Então, quando falamos no nome de Deus, entendemos todos aqueles atributos divinos através dos quais Ele tem se revelado a nós. O seu poder, a sua sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e verdade. Quando rogamos com esses atributos santificados, pedimos que eles sejam feitos conhecidos e glorificados através das nossas vidas. Interessante isso aqui, ó. Isso dá a ideia, meus irmãos, não só de uma palavra, mas de uma pessoa. E com tudo isso em mente, a palavra que ressoa aí, santificar o nome de Deus, é viver uma vida de reverência. De reverência. No Catecismo de Lutero, ele vai dizer o seguinte, ó, ele faz uma pergunta: como é santificado entre nós o nome de Deus? No Catecismo de Lutero, ele tem um catecismo, está na internet. Aí ele vai dizer, a resposta é, quando tanto nossas vidas como nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Quer dizer, quando nossas convicções intelectuais e nossas ações práticas são a expressão de uma submissão total à vontade de Deus. Então, o que seria, na prática, santificar o nome do Senhor? É ser uma boa testemunha
é dar um bom testemunho. É conhecer o Deus da qual você diz que salvou e vive. Entendeu? Santificar o nome do Senhor não é só falar o nome Senhor bonitinho ou desenhar ele de uma letra, escolher uma caneta nunca usada, aí eu santifiquei o nome do Senhor. Não. É você saber quem é Ele e viver condizente aos atributos da qual Ele nos chama a viver. Bom caráter, amoroso, sensível, manso, os frutos do Espírito. Então veja bem, a oração não é tão simples assim. A oração requer responsabilidades. Senhor, santificado seja o teu nome. Senhor, eu vou fazer de tudo para que o teu nome não seja desonrado. Qual é o contrário de santificado? Qual é o contrário de santificado? Depravado. Então, quando eu, como cristão, assumido, eu vivo uma vida depravada, eu não estou santificando o nome do Senhor. Quando eu compro e eu, sabendo que eu não posso pagar, eu mesmo assim eu compro e vou atrasar, e aquelas pessoas da qual eu estou comprando sabem que eu sou cristão, eu não estou santificando o nome do Senhor. Quando algo está para eu fazer, e eu me coloco numa insensibilidade tão grande, de não ajudar aquele que está próximo de mim, seja um irmão em Cristo ou seja um ímpio, eu não estou santificando o nome do Senhor. Quando eu faço parte de uma igreja, me torno membro de uma igreja, aí eu não sinto prazer em ofertar, em dizimar, eu não sinto prazer em estar na igreja, eu não estou santificando o nome do Senhor. A minha oração é oração hipócrita. E olha o privilégio que é dado a você, se você se reconhece como cristão. Nada mais, nada menos que você viver uma vida e uma conduta de santo. Então veja, meus irmãos, não é bem simples assim. Santificado seja o teu nome, você falar da boca para fora. Isso implica como você vive. Se você vive em função de um Deus santo, então viva como santo. É o que o texto diz. Sede santo, nas Escrituras, porque eu sou santo. Então, santificar o nome do Senhor é viver uma vida íntegra. Pagar as coisas, ser sensível a ajudar o próximo, honrar pai e mãe, ser fiel à esposa, ser fiel ao esposo, ser fiel à namorada, ser fiel ao namorado. Essa prática nada mais é do que ser santificado, do que fazer santificado o nome do Senhor. E aí vem a segunda coisa. Isso glorifica a Ele. É uma oração direcionada para Ele, logo no começo. Senhor, santificado seja o teu nome. E agora, a segunda parte, Ele vai dizer: venha o teu reino. É orar para que venha um reino dEle, não o nosso. Lá na perspectiva de Mateus, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aqui ele não disse. Então, Jesus falou de reino, pelo menos de 3 maneiras. Não é? De 3 maneiras. Então, eu queria que os irmãos até marcassem isso aí, para você nunca esquecer mais o conteúdo dessa oração. Que não, por mais que ela seja curta, ela é profunda em seus sentidos, em seus significados. Então, Jesus fala do reino assim, ó, no passado. Se você passar aí as páginas, ó, Lucas capítulo 13, verso 28. E o contexto desse verso está no contexto de salvação, falando da porta, né? Esforçai-vos para entrar na porta, aí fala a porta estreita, a porta larga. Aí chega uma hora que ele vai dizer assim, ó: haverá choro, verso 28 do capítulo 13 de Lucas. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. Aí ele está fazendo menção aqui da turma do passado. Então Jesus, falando no presente deles aqui, século I, de um reino que em algum momento, no passado, já existia. E aí ele vai dizer, em Lucas 17, 21. Passa lá. A realidade agora do reino presente. Olha aí, ó. 17, 21. A vinda súbita do reino de Deus, o contexto maior é esse. Aí ele vai dizer assim, o verso 21.
nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas versões, no meio de vós. Então nós vimos Jesus fazendo uma referência, o reino já inaugurado no passado, não é, de alguma maneira, no presente, e no presente é mais fácil identificar porque ele está ali, não é? O reino chegou de fato. E no nosso texto em questão, ele manda orar para um reino para vir no futuro. Não é isso? Então, como é que a gente junta tudo isso aí? Nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. O reino de Deus é uma sociedade na terra, onde a vontade de Deus se faz de maneira tão perfeita como no céu. É o já ainda não. Deus já reina aqui, mas não por completo. Certo? Deus sempre reinou. O diabo tem o seu poder deliberado por Cristo, por Deus. Mas, mesmo que o texto bíblico diga, o diabo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno, não é? Mas a Bíblia, nós sabemos que diz que Deus governa tudo. Então, nós vivemos dentro de uma perspectiva do já, ainda não. Então, o reino já chegou, o reino está, e o reino está para se completar. Agora, é interessante a implicação maior de orar pelo reino. Olhe como a Bíblia é palavra de Deus de verdade, meus irmãos, porque é muito sábia. Um texto tão simples parece ser, mas não é. Quando a gente diz assim, que venha o teu reino, é muita responsabilidade que a gente precisa entender. Porque em outros locais da Bíblia, vai nos dizer que o reino de Deus, ou seja, a sua segunda vinda, ela só vai vir quando algumas coisas acontecerem. Quando nós lemos lá o sermão escatológico, Mateus 24, em Lucas, nós vamos ver mais uma vez, manda a gente olhar para várias situações, mas em outros locais vai dizer que o reino de Deus só poderá vir quando todo o mundo for evangelizado. Mas todo mundo, não no sentido sem exceção, mas sem distinção, meus irmãos. Não é todo mundo, cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa. Mas é sem distinção, no sentido, vai pessoas, vamos colocar aqui um país difícil, né? A China, um país comunista, difícil de entrar ali o protestantismo, difícil de entrar ali o evangelho. Vão ter pessoas lá dentro, de locais que nunca ninguém entrou, que uma pessoa ou duas vão ouvir, mas todas não, e muitas vão ficar. Isso é para responder certo tipo de pergunta assim, e aquela tribo de índio, que está não sei aonde, como é que eles vão ser condenados, se eles não tiveram a oportunidade de ouvir? Rapaz, você pode olhar direitinho, que alguém de lá ouviu, de alguma maneira alguém de lá ouviu. O evangelho chegou, não para todos, mas para alguém. Porque quando a Bíblia fala todos, ela não quer dizer sem exceção, é sem distinção. Então isso implica dizer que nós temos uma tarefa a fazer. Nós precisamos pregar o evangelho. Então a oração que diz, Senhor, venha o teu reino. É você estar dizendo assim, Senhor, eu estou trabalhando, viu? Eu estou pregando o evangelho, eu estou evangelizando meu pai, eu estou evangelizando a minha mãe, eu estou evangelizando o meu amigo, meu sobrinho, meu primo, meu tio, sei lá, o vigia do prédio, o vigia do trabalho, da faculdade, eu estou falando. Eu estou antenado nisso aí. Eu sei quando eu oro a ti pedindo para que o teu reino venha, eu tenho responsabilidade. Não é uma oração de alguém que pede para alguém vir e ficar sentado esperando. Não é assim. Venha o teu reino, é um reino que já esteve, está e estará por completo. E nós precisamos entender essas implicações. A semelhança de santificar o teu nome. Não é só falar, é viver. Não é só orar, pedir, é fazer. Entendeu? Então veja, até aqui no verso 2, quantas implicações de responsabilidade temos todos nós. Não é uma simples oração, para você fazer assim. E o segundo, se você faz sem compreender, agora a coisa é séria. Todos vocês agora, ninguém aqui é mais inocente. Você não pode mais orar a sua oração sem ter como modelo isso aqui. A sua oração não pode começar, me dá, Senhor. Ah, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz aquilo. A sua oração tem que começar glorificando a Deus. Senhor, que o teu nome seja santificado. E eu estou fazendo de tudo, Senhor, para o teu nome ser. Senhor, que o teu reino venha. E eu estou, Senhor, pedindo para o teu reino vir, porque eu estou desejoso de fazer a tua obra.
eu faço a tua obra com amor. Aí sim, depois disso, você vai pedir. Aí vem a segunda parte, meus irmãos, que eu chamo de 3P, tá? Pão, perdão, provisão. Ou pão, perdão e proteção. O pão é a provisão. Certo? Então você coloca aí, para ficar bem didático para você, você coloca pão ou provisão. Aí você bota perdão e você bota proteção, que é isso aí. Então, de forma resumida, a sua oração, o modelo, ela tem que ter esses itens aí. Você tem que glorificar a Deus em primeiro lugar, exaltar a Ele, entender o governo dEle, venha ter o reino, é Ele que governa, Ele é soberano. E a sua oração, ela tem que caminhar nisso daí, ó. Dependência de Deus, reconhecendo que você é pecador, e segunda, e que você ainda está diante do pecado, a presença do pecado não existe, e você não pode se sentir o fortão. Você precisa todos os dias pedir a Deus para lhe livrar das tentações. Basicamente é isso aí, ó. Então vamos lá. Pão, provisão, está aí, ó. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui meus irmãos, aqui não tem muita conversa não. Aqui a oração que Jesus está dizendo é assim. É aquilo que ele fala lá em Mateus capítulo 6 também. Que você não fique ansioso. Que você dependa de mim. E não de você mesmo. Das suas forças, do seu entendimento, do seu emprego, da sua posição. Dependa de mim. Dependa de mim. Lá em Mateus 6, ele diz, ó, quando você não depende de mim, você fica ansioso. E ansiedade nada mais é do que pré-ocupação. Você se preocupa com coisas que ainda vão acontecer. Agora, há uma grande diferença de você ser uma pessoa madura e uma pessoa irresponsável. Não é? Então se eu tenho que pedir a Deus só para o dia, então eu vou gastar o que eu posso hoje, porque amanhã... Aí é outro texto. Esse texto aqui não está mandando você fazer isso, não. Aí é outro texto que vai dizer para você, vai trabalhar com formiga ou preguiçoso? Se não trabalha, não come. Se vai construir alguma coisa, analisa bem, para não passar vergonha. A Bíblia tem resposta para isso. Aqui é a outra ponta. Aqui é você querer confiar em você, achar que o sustento vem de você, que o sustento vem lá do seu trabalho, do seu emprego. Aí você idolatra. Tudo aquilo que você achar que vem a razão da sua existência, é o seu ídolo. E essa oração aqui é você ficar na total dependência do Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Isso quer dizer que você é maduro em entender quando aquilo está começando a modificar a sua oração, quando aquilo está tirando as suas forças, está te pedindo de orar, de agradecer a Deus, de confiar em Deus. Alguns antigos pais da igreja entendiam esse pão aí como algo espiritual, como por exemplo, Tertuliano, Cipriano, Agostinho, Jerônimo, grandes doutores eruditos. Eles achavam que isso aqui fazia referência à ceia do Senhor, algo espiritual. Mas a galera da Reforma, né, Calvino, Lutero, eles entendiam que era absurdo esse pensamento. Que aqui está falando mesmo do pão diário. Pão era um símbolo de todas as coisas, Lutero entendia assim. Que o pão era um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Certo? Para o lar. Quando Jesus manda eles orar assim, Jesus estava se referindo às necessidades e não aos luxos da vida. Augusto Nicodemos, uma vez pregando esse texto, ele diz, Jesus está mandando você orar, é pelo necessário, não é pelo pudim não, pudim. E alguns anos atrás eu preguei para os irmãos, já passei muita dificuldade, mas nunca passei fome. Há uma grande diferença de você passar dificuldade e você passar fome. Filho de Deus não passa fome. Não passa. Fome é ficar sem comer mesmo, irmão. Sem ter o que comer. Entendeu? Necessidade, vontade, são coisas diferentes. Muitas vezes eu queria comer um bifezão, mas só tinha feijão, arroz e ovo. Mas eu comia, enchi o bucho. Entendeu? E me alimentava. Ficava nutrido. Uma coisa é uma coisa, como diz os humoristas, e outra coisa é outra coisa. Não confunda. O que Jesus pede para que nós oremos a Ele é que Ele supra as nossas necessidades diárias. Que a gente não fique preso e preocupado. É essa a grande desgraça. Que
que o mundo fica tentando fazer a gente desacreditar nisso. Ou ele faz isso. Eu já ouvi muito isso. Mas a partir, acho que de um momento de amanhã depois, eu acho que muita gente não vai falar mais isso. Porque está em votação aí para não existir mais nenhum concurso público que seja vitalício. Porque eu ouvia muito isso. Não, meu filho, eu quero que ele estude, ele faça isso aqui para ele passar no concurso público, porque aí ele vai ter a liberdade econômica dele, ele vai ficar tranquilo, né? Porque o país pode quebrar, mas ele não perde o emprego e tal. E muito crente pensa assim, exageradamente assim. Eu só vou casar quando eu tiver isso, eu só vou ter filho quando eu tiver isso. E Deus, o que é que Deus acha disso? Espera aí, eu sei fazer minhas coisas. Quando eu tiver assim, assado, assim. Você coloca toda a sua dependência em você mesmo. E aqui o texto, pão, é toda a necessidade. É como Deus diz assim, ó, eu te sustento no pouco, eu não vou sustentar no muito. Quer dizer, eu sou Deus para te salvar, e eu não sou Deus para te sustentar? Aí tu lembra lá de Mateus 6 também, não é? Olha o liso do campo. Olha os passarinhos. E lá ele vai dizer, quem corre atrás dessas coisas são os ímpios, vocês não. Vocês não. Eu sei das vossas necessidades. Deus sabe. Deus sabe. Então, a oração ela é muito forte nesse sentido. É de total dependência dEle. Esta petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Ensina-nos a viver dia a dia e não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Repito, isso não quer dizer que você tem que queimar tudo aqui, sair comprando tudo. Tem texto para responder isso. O que ele está dizendo aqui é se você vive em função das coisas, dos seus planos, dos seus projetos, desacreditando que Deus é fiel para lhe sustentar. Eu já disse para os irmãos aqui, que já vi alguns irmãos aqui, né, dizer, não, eu estou faltando culto, e quando o cara está faltando culto, rapaz, não venha com conversa fiada para dizer que você está orando em casa, você está lendo a Bíblia, que você não está. Não está, entendeu? Aí o cara diz, não, pastor, é porque eu tenho que fazer umas horas extras aí, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Aí você não para perceber. A sua renda vai crescendo, as suas necessidades parece que aumentam. Aí nunca bate. Já parou para pensar quanto é que você ganhava há tanto tempo atrás e hoje quanto é que você ganha? Aí parece que ainda continua faltando alguma coisa. Aí você tem que ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. E aí vai mudando e nunca está satisfeito. Com Deus é diferente. Se você realmente tem intimidade com Deus, Ele vai dizendo, se acalma. Se tu for por aqui, tu vai perder muito aqui. Tu vai se arrepender ali. Hoje eu já vejo muitos pais, que trabalharam muito, pagaram os melhores colégios para os filhos. Não que você não possa fazer isso. O meu ponto aqui é quando você não coloca Deus como seu sustentador. E não adiantou de nada, estão frustrados. Porque não foi aquilo que eles imaginavam, que eles planejaram. Certamente porque estavam colocando a confiança não em Deus, não no sustento de Deus, mas no que as suas mãos poderiam fazer. O texto está dizendo, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Quem está ensinando essa oração é Jesus, que é Deus, meus irmãos. Não é João Batista, não é ninguém, é o próprio Deus aqui. Dependam de mim. Isso é para você que está me ouvindo aqui. Dependa de mim. E você pensa que você não peca? Você peca. Está com quanto tempo que você ora e termina essa oração e não pede perdão? Aqui ele está dizendo, ó, segunda coisa, perdoa os nossos pecados. E ele vai dizer aqui, ó, perdoa os nossos pecados, a fala de Jesus, ó. Ele vai associar isso a uma outra verdade, ó. O que é que ele vai dizer, ó? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Aí se você ler assim, muito rápido, parece que a ideia é assim, né? Se eu perdoar a quem me ofendeu, no caso lá de Mateus, ele vai dizer, quem tem uma dívida comigo, não é? E a ideia também parece que é dívida, né? Ó, perdoa os nossos pecados, lá vai dizer dívida. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então parece que pecado, quando a gente peca, é uma dívida que a gente tem. Contra quem? Contra Deus. A gente tem que pedir perdão, ou seja, para Ele liberar. Não,
Está perdoado aí. Meu pai fazia muito isso comigo. Me prestava um dinheiro para me botar lá no meu negócio, no meu comércio, o negócio não ia bem. E o pai segura aí, não precisa me dar mais não. Quer dizer, ele perdoava a dívida. Aí você lê rápido aqui, parece que é assim, né? Você chegar diante de Deus, Deus, ó, me perdoa porque eu perdoei o fulano. Não, não pode ser isso. Os verbos que estão aqui, as conexões que estão aqui, meus irmãos, a ideia é que o indivíduo que está orando, ele diz assim, Senhor, assim como eu, que sou pecador, Senhor, e eu perdoo a dívida de outro pecador, Senhor, perdoa a minha. Tu é muito mais poderoso, tu é muito mais santo, tu é perfeito, perdoa. É o indivíduo reconhecer que peca. Aí lembra do texto que nós vemos lá em João? Filho de Deus não é um filho que não peca. Filho de Deus é o filho que não vive na prática do pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você pecar, pontual. Pecou, pontual. Opa, dívida com Deus. Vou pedir perdão a Deus. Agora, uma prática é você continuar fazendo. Aí isso demonstra que você, de fato, não foi alcançado. Isso demonstra que você é ímpio. Porque quando Cristo nos salva, nos torna nova criatura. A gente não pode mais ter prazer para viver na prática do pecado. É isso que responde à pergunta de muitos que não querem acreditar que é Deus que salva. Não, se for Deus que elege, e eu sei que tu é eleito, então eu vou fazer o que eu quiser. Então você não é eleito. Porque você nunca fez o que você quis. Você sempre fez influenciado por um poder. Qual era o poder da pessoa antes de Cristo chegar? Poder de Satanás. O império de Satanás. Aí quando Cristo lhe salva, quem é aquele que tem o poder sobre você? É Cristo. Então quando tu estava caído no mundo, tu fazia as coisas de Satanás. Agora tu está com Cristo. Quem é mais poderoso? É Cristo ou Satanás? É Cristo. Como é que tu diz que por eu ser eleito eu vou para o mundo e fazer tudo que é depravação? Porque você não é. Nunca foi. Nunca foi. Agora o que o crente tem que entender, que ele só vai alcançar a perfeição quando o Cristo nos apresentar diante do Pai. Aí sim, até lá nós vamos pecar. Por que a gente vai pecar? Muito simples. Porque a gente foi liberto do pecado e não da presença do pecado. Então as nossas orações têm que ter essa implicação. Nós pecamos ou conscientemente ou inconsciente. Por ação ou por omissão, a gente peca. Então todo dia, toda hora a gente tem que dizer, Senhor, perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Se considere um pecador. Não que vive na prática, tá, irmãos? Um pecador que peca. Mas tem um Deus que está disposto a lhe ouvir e perdoar, apagar a sua dívida. Perdão o Senhor tem para dar. E, para fechar, não podia ter outra coisa, né, irmãos? Eu preciso viver uma vida que glorifique ao Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam o nome do Senhor santificado. Que as pessoas olhem para mim e vejam que eu estou lutando por um reino, que não é esse reino aqui, que o chefe é o cão, mas é Deus. Eu preciso orar de uma maneira que as pessoas pensem e acreditem. O meu patrão, o meu professor, que eu não dependo deles, eu dependo de Deus. E assim como nós vimos lá nas cartas da igreja da Ásia, eu sou aquele que abre porta e fecha a porta. Entendeu? É difícil entender isso? É. Mas é fato. As pessoas têm que ver isso na gente. As pessoas têm que ver isso na gente, que a gente não é um extraterrestre. Não é porque a gente aceitou Cristo, Cristo nos aceitou, que nós somos diferentes dos outros. Não, nós continuamos pecando. A diferença é que o ímpio, ele não tem a recorrer, ele não tem a oração dessa aqui, Pai, ele não tem, é nossa, é nossa. Então nós temos livre acesso a Deus. Para na hora que pecar, dizer, Senhor, perdoe-me. Perdoe-me. E Deus não é como nós. Por isso que quando alguém pergunta, Senhor, como é que quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? 70 vezes 7. Ele está mostrando o tamanho da longanimidade e a misericórdia dele para conosco. Que Deus não nos perdoa 70 vezes 7. É 70 milhões vezes 70 milhões. Que a gente peca toda hora, todo minuto. E Deus está a nos perdoar. Você já parou para pensar isso? Que a gente peca toda hora e nós temos Deus aqui para dizer, está perdoado. Está perdoado. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. O seu pecado, se você é crente, tá? Se você é crente, o seu pecado de hoje, o seu pecado de amanhã, depois da manhã, se você viver 100 anos, Cristo já perdoou lá na cruz. Agora não é porque você sabe disso,
que você vai viver uma vida sem pedir perdão a Deus. Porque o seu ato de orar pedindo perdão a Deus mostra para os outros o quanto você é grato a esse Deus. E o quanto você reconhece que sem Ele, você certamente viveria como antes, na prática do pecado. E aí o bônus maior é esse. O Senhor diz assim, e eu te protejo, miserável, eu te protejo. Ora sim, ó. E não nos deixe cair em tentação. Parafraseando a ideia, mais ou menos isso aqui, ó. Não permita que sejamos induzidos à tentação que nos possa derrotar, mas livra-nos do maligno. Isso aqui para mostrar, meus irmãos, que nós somos fracos. Nós somos fracos. Poderoso é o Cristo que está em nós, mas nós mesmos somos fracos. A gente nunca pode achar que já está. Estou pronto. Pode vir, que não tem como me derrubar. Nunca pense assim. Vamos lá para Coríntios. Estou terminando, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 10. Aí vou partir para o final, tá, irmãos? Resumindo aqui o capítulo 10. Paulo está usando o acontecimento do povo saindo do Egito, não é? E a desgraça que aconteceram com eles por falta de fé, foram incrédulos. Aí ele vai dizer aqui, literalmente, que os corpos ficaram. Deus, de juízo lá, matou a galera todinha que desobedeceu a ele. A galera que viu Jesus tirar eles das garras da maior potência da época, que era o império do Egito, lá o faraó. O Senhor tirar eles de lá de uma forma brilhante, com aquelas 10 pragas. Aí no meio do caminho lá, fazendo eles atravessar o mar, mandando comida do céu, era nuvem para proteger do calor, à noite, coluna de fogo para proteger do frio excessivo. E as pessoas blasfemavam, as pessoas não criam. Matou todo mundo. Aí Paulo está usando isso aqui, que é um tipo de provação, de tentação. Um dos maiores pecados dos crentes é a incredulidade. A gente tem que crer não só para ser salvo, a gente tem que crer também para viver a vontade de Deus. Aí o texto vai terminar dizendo assim, ó, para cada um tomar responsabilidade. Ele vai dizer assim, verso 12, ó. Não, verso 11. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e estas coisas serão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, estamos sujeitos a cair. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, livra-me das tentações, guarda-me, Senhor, do maligno. Aí ele vai dizer, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis existir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Perceba aí, não vai tirar você da situação, vai dar condição para você saber sair dessa situação. Entendeu? Então vamos para aquilo que mais derruba homem, traição. Então está lá, tu no teu trabalho, e aquela mulher vindo para cima de ti. Deus vai mandar um anjo? Vai matar aquela mulher para tu não pecar? Não, meu filho. Deus lhe disse, ó, não olhe, muda de setor, não passa mais naquela rua. Entendeu? Para homem, para mulher, o pecado que for, a tentação que for, não brinque, não converse, não discuta, fuja, fuja. Esse é o recurso que Deus deu para a gente. Não tente dar um de santarrão. Não, eu vou salvar, porque aquela mulher ela tem um espírito de pomba gira. Eu vou lá pregar Jesus para ela. Vai nessa. Foge dela. Foge dela. Não se ache autossuficiente. Partindo para o final, meus irmãos, volto para o texto lá. Assim, por trás destas palavras que Jesus nos deu para orar, encontramos a implicação de que o diabo é forte demais para nós, que somos fracos demais para enfrentá-lo, mas que o nosso Pai Celeste nos livrará se invocarmos. Os 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são magnificamente completos. Inclui, em princípio,
todas as nossas necessidades humanas, materiais, o pão de cada dia, espirituais, perdão de pecados, e morais, livramento do mal. Palavras de John Stott. E aí, entendendo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, a oração pede pão, ou seja, aquilo que se necessita para o sustento material da vida, elevando ao trono de Deus, desse modo, as necessidades presentes. Então, orar a Deus pedindo um pão é dizer: Senhor, eu confio em Ti nas minhas necessidades diárias, que Tu age no meu presente. Em segundo lugar, pedir perdão, pondo deste modo o passado aos olhos de Deus, clamando por a graça perdoadora do Pai. E isso dá a ideia de Deus agindo no meu passado. Porque quando você vai pedir perdão pelo pecado, você já cometeu. Então, até aqui, os dois pedidos nos dão a ideia de um Deus agindo no presente, um Deus agindo no passado. Nosso pecado, quando você pede perdão, você já pecou, já passou. E olha que fantástico. Em terceiro lugar, pedir ajuda nas tentações coloca assim o futuro nas mãos de Deus. Meus irmãos, que é isso? A oração do Pai Nosso está dizendo assim para Deus. Quando você ora a Deus nesse modelo, você está dizendo que Deus é o Deus do seu presente, é o Deus do passado e é o Deus do futuro. Que você confia nele no passado, confia nele no presente e confia nele no futuro. Que oração, meus irmãos. Que oração. Total dependência dele. Nestas 3 breves petições, nos ensina a colocar presente, o passado, o futuro, aos pés do Senhor. Senhor, eu confio no meu passado. Eu pequei, Senhor, eu confio que Tu me perdoou. Senhor, eu confio no meu presente, todas as minhas necessidades, eu sei. Porque Deus, Tu me criou. Tu é onisciente, onipresente. Tu é poderoso, onipotente. Então, certamente, Tu já tem toda a minha história pensada. Ora, se nós somos pais, a maioria aqui é pai, sabe? A gente planeja algo para os filhos da gente. Você acha que Deus não planejou? Deus não planejou o nosso passado, falando no tempo que nós vivemos, que Deus é temporal. Mas perceba a ideia. Você acha que Deus não se preocupou com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro, com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro? Que espécie de Deus é esse que você crê? Quando pedimos pão para o sustento de nossas vidas terrestres, estamos pensando imediatamente em dirigir a Deus, o Pai, o Criador, sustentador. Quando pedimos perdão, essa petição imediatamente leva nossos pensamentos a Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Quando pedimos ajuda nas tentações futuras, nos leva a pensar em Deus Espírito, o Espírito Santo, Consolador, Fortalecedor, Iluminador, guia e guardião do nosso caminho. Então, nada mais essa oração é uma oração da Trindade, o Criador, o Salvador e o Intercessor. Jesus aqui está nos trazendo um modelo que a nossa oração glorifica o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Conclusão. Há uma declaração que diz respeito a ser a quem oramos, Deus Pai. Há 2 petições referentes ao nome de Deus. Santificado seja, que venha o Teu reino. Há 3 petições a respeito de nossas necessidades diárias. Pão, provisão. Os nossos pecados, perdão. Nossas debilidades e perigos, proteção. Vou parar aqui. Fica de pé aí. Que oração fantástica, meus irmãos. Uma oração que por si só glorifica a Deus nas suas 3 pessoas. Uma oração que mostra que nós confiamos no governo de Deus. Ele é um governo que abarca o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Olha para trás, foi o que Deus fez por você. Olha hoje, até hoje, o que Deus fez por você. Ele deixou de ser Deus para fazer o amanhã ou depois? Então, por que viver ansioso? Por que não orar a Deus dessa maneira? Essa oração, certamente, é a oração que Deus quer que nós façamos. Certamente, Ele ouvirá essa oração. Certamente, Ele se fará presente na vida daqueles que entendem o privilégio
como eu disse, essa oração é direcionada para discípulo, para aqueles que o Senhor salvou, não é para ímpio. É uma grande bênção de Deus nós termos esse acesso, em chegar a Ele e dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Cuida das minhas necessidades, Senhor. Perdoa os meus pecados. Livra-me do mal. Hoje e sempre é que eu te peço e te rogo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você medite nessas verdades. Que você, a partir de hoje, quando for ao Senhor, tenha a oração do Pai Nosso, a oração do Pai em Lucas, como referência, para que você obedeça às implicações ali. Ore reconhecendo o governo, o poder de Deus, a sua santidade. Ore a Deus reconhecendo que você é dependente dEle. Ore a Deus reconhecendo que você peca e carece do seu perdão. Ore a Deus para que Ele lhe guarde e lhe proteja, que é isso que Ele faz por você. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui todos juntos mais uma vez, para Te louvar, te exaltar e declarar quem Tu és, Pai. Que as verdades faladas, lidas, cantadas, possam ser verdades reais nos corações de todos esses aqui essa noite. Que haja conversão no meio do Teu povo, que haja arrependimento no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, eu te rogo e te agradeço hoje e sempre. Amém.